alunos, tudo bem? Agora vamos então para o simulado. Vamos responder aqui aquelas questões que vocês fizeram de simulado em Direito Administrativo da minha matéria, tá? Eu trouxe aqui questões de Fundatec, tentei trazer o mais próximo possível, né, daquilo que vocês vão enfrentar, para que vocês possam ver efetivamente como são as questões na prática. Então, o estilo que vocês já devem ter visto é um estilo de 1, 2, 3, né? Como eles fazem muito questões para dizer quais dentre essas alternativas, qual está certa, qual está incorreta. Então, a primeira coisa que vocês precisam cuidar é sempre o que está perguntando. Se está perguntando a correta ou está perguntando a incorreta, tá? Porque quando a gente vai fazer a sequência das questões, chega um determinado momento que a gente já está muito cansado e a gente já não consegue mais, a mente já não consegue mais distinguir o que é correto, o que é incorreto. Então, a primeira sugestão que eu dou para vocês, na hora de fazer as questões, é marca, né? Tu tem lá, sei lá, caneta, lápis, né? Ou o que tu puder fazer, se só caneta com asterisco, né? Uma forma diferente de identificar e colocar ali para tu alertar. Olha, essas são as que estão perguntando as corretas, essas que estão perguntando incorreta. Para poder responder numa sequência o cérebro aquilo que está correto e depois responder na sequência o que está incorreto, tá? Então essa é a primeira dica que eu dou aí, porque é muito comum a gente vir numa sequência de questões com raciocínio respondendo a correta, lá no meio tá uma incorreta, e aí eu vou com o mesmo raciocínio e eu acabo errando, tá bom? Então vamos lá. Essa questão, ó, tá vendo que é uma questão lá de 2021? Então trouxe uma bem recente, tentei trazer o máximo possível questões recentes para poder mostrar aí o que a Fundatec está perguntando, né, dentro da minha parte da matéria, tá? Então essa aqui é sobre a parte dos princípios. Então, Meirelles, 2018, define que entre os princípios básicos da administração pública estão aqueles que não expressos na Constituição Federal, e entre eles estão os seguintes princípios. Então, ele elenca a eficácia, a ampla defesa e a segurança jurídica. E aí pergunta, quais estão corretos? Então, qual deles, né, que efetivamente não estão, ó, olha que diz, entre eles estão os seguintes princípios. Então, define entre os princípios básicos da administração pública. Estão que não estão expressos na Constituição. Então, olha o enunciado. Não estão expressos, tá? Então, ele está perguntando a questão correta em relação aos princípios que não estão no texto constitucional. Então, qual dos três não está? A ampla defesa e a segurança jurídica. Prof, mas a ampla defesa está no texto da Constituição, mas não na administração pública. Olhe o enunciado da questão. Está falando administração pública. A ampla defesa está no texto da Constituição, mas está no capítulo Direitos e Garantias Fundamentais, não no capítulo da administração. Então, aqui, a única resposta correta é o primeiro, porque é eficiência. É o caput do artigo 37 da Constituição Federal. Certo? Ok? Então, viu como eles colocam lá um texto para te induzir a erro e em cima disso tu tem que raciocinar? Tá? Por mais que a questão seja fácil, toma cuidado com o enunciado da questão. Vamos para a segunda. Essa, uma de 2015, né, também da Fundatec, tá? Lá da Prefeitura de São Borja, também aí sobre a questão dos princípios. Analise as seguintes assertivas em relação aos princípios da administração pública. Então, como eu mostrei, eles adoram fazer esse tipo de pergunta. 1. O princípio da eficiência. Então, primeiro, vamos lá. Aqui está perguntando quais estão corretas. Então, dessas aqui, quais estão corretas? Então, vamos analisar. A primeira está correta? Vamos analisar. O princípio da eficiência traduz a noção de uma administração gerencial. Sim, né? Sim. Eficiência é sinônimo de gerenciamento, né? O princípio da eficiência veio da iniciativa privada, introduzido na administração pública exatamente para esse modelo gerencial. Então, tá certo a primeira? Tá certo a primeira. Vamos para a segunda.
A correção entre os meios e fins está associada ao princípio da proporcionalidade? Sim, certo? O que a gente chama na prática, no nosso dia a dia, o bom senso, tá? Então, é sempre aliar os meios e os fins. Isso é proporcionalidade, tá certo? Tá certo. A2. A3. A legalidade é um princípio vinculante da administração direta, não atingindo a administração indireta, atinge a administração direta e a administração indireta. Então, o princípio da legalidade é um princípio vinculante, se aplicando para a administração direta e também para a indireta. Então, a terceira está incorreta. Portanto, resposta C. Ok? Vamos para a terceira questão. 2020, tá? Fundatec 2020. Olha lá, sobre atos. Trouxe aqui uma questão sobre atos. São aqueles em que todos os requisitos já aparecem previamente definidos em lei, não havendo margem para a liberdade de atuação do agente público. Que tipo de ato é esse? Lembra a diferença de vinculado e discricionário? Vinculado é quando está tudo taxativamente previsto em lei. Discricionário é quando a base está prevista em lei, mas tem margem de liberdade para o gestor. Então, se aqui todos os requisitos já aparecem definidos em lei, estamos falando de qual ato, de qual poder? Do vinculado. Então, atos ou poder vinculado, a resposta vai ser a mesma. Então, a resposta A. Vamos para a próxima questão. Aqui é uma questão de 2019, tá? Aqui sobre poderes, né? A Fundatec fazendo uma questão aqui de poderes. Olha o enunciado da questão. Os poderes administrativos são concedidos por lei e destinam-se a instrumentalizar o administrador público para a consecução da finalidade do Estado, que se traduz na satisfação dos interesses públicos. Assim, os poderes administrativos são poderes instrumentais, já que são os meios que permitem à administração cumprir suas finalidades. Tendo em vista o enunciado, assinala a alternativa que apresenta o conceito adequado de poder de polícia. Por que eu trouxe esse poder? Porque a probabilidade que seja esse o poder na prova de vocês é muito grande. Então, vai revisar, se tu tem dúvida, vai revisar o poder de polícia, porque ele tem uma tendência muito grande de estar aí na tua prova, tá? Então, vamos lá. Tá perguntando aqui qual das alternativas que traz o conceito de poder de polícia. Então, vamos analisar. A. Prerrogativa de que dispõe a administração para praticar atos discricionários, isto é, cuja execução admite certa margem de flexibilidade por parte dos agentes, os quais dessa forma podem usar de seu juízo pessoal para escolher entre várias condutas possíveis previstas em lei a que traduz maior conveniência e oportunidade para o interesse público. Isso é poder discricionário, isso não é poder de polícia. B. Competência que permite ao superior hierárquico exercer determinadas prerrogativas sobre seus subordinados, especialmente ajudar ordem, fiscalizar, controlar, aplicar sanções, delegar e avocar competências. Isso é o poder disciplinar. C. Possibilidade da administração aplicar sanções àqueles que submetem a sua ordem administrativa interna e cometem infrações. Esse é o poder hierárquico, né? Disciplinar hierárquico. D. Faculdade de que dispõe a administração pública para condicionar ou restringir o uso de bens, o exercício de direitos e a prática de atividades privadas com o intuito de proteger os interesses gerais da coletividade. Constitui, portanto, toda atividade administrativa baseada no princípio da supremacia do interesse público. Exatamente isso. Ou seja, é o único poder, né, que tem essa liberdade em relação aos bens, em relação à restrição dos direitos e dos bens. Tá? Então, isso é extremamente importante. Esse aqui é o conceito do poder de polícia. Não é o único. Existem várias fórmulas diferentes de fazer o conceito do poder de polícia, tá? Então, por isso que tem que revisar para saber exatamente o que é, para poder enxergar na hora da questão como eles vão estar formulando. E a E, por que não é a E? Faculdade de que dispõe os chefes do Poder Executivo em todas as esferas para editar atos normativos. Esse é o poder normativo, tá? Ok? Então, esse aqui, uma tendência muito forte de ser uma questão na nossa prova. 2021,
Fundatec, Lei 8429, tá? Então, olha a lei aí que nós trabalhamos com as alterações. Agora, olha como é que são as questões formuladas pela Fundatec sobre a 8429. Então, olha o que diz a questão. A Lei 8429 de 92, chamada de Lei da Improbidade Administrativa, regulamenta sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional. Nesse sentido, analise as assertivas abaixo. E aí, olha o que está perguntando aqui, vai direto para olhar. O que está perguntando? Quais são as incorretas. Agora está perguntando quais são as incorretas e não as corretas. Então, vamos lá. Primeira, as incorretas. Negar publicidade aos atos oficiais constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública? Sim. Artigo 11 da Lei 8429. Tá certo. 2. Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para a celebração de parcerias ou entidades sem fins lucrativos ou dispensá-las indevidamente constitui atos de improbidade administrativa que importa o enriquecimento ilícito. Tá? Ela está errada. Por quê? Porque ela causa dano, prejuízo. Não é o 9, é o 10. Então, ó, o enquadramento, tá? Aqui, vejam, aqui não é um benefício próprio, aqui é uma lesão para a administração pública. Olha a dica que eu dei na diferenciação do 9, do 10 e do 11 da Lei 8429. Então, essa aqui está errada. 3. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade? Sim, lembra que eu falei que qualquer pessoa pode denunciar, tanto para a administração pública, para o Tribunal de Contas e para o Ministério Público. Então, essa está certa? Está certa. A 4. Reputa-se agente público todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, atividade remunerada ou não remunerada. Não obrigatoriamente tem que ser com remuneração, pode ser com ou sem remuneração. Então, o erro aqui tá com ou sem remuneração. Não precisa estar recebendo valores para ser enquadrado na Lei 8429. Então, essa tá errada. 5. Em se tratando de ato de improbidade que causar lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito, o sucessor daquele que causou o dano também estará sujeito a combinações até o limite do valor da herança? Sim, lembra que eu expliquei que quando tem a questão de alguém que morreu, né, que tinha sido condenado por improbidade, passa para os seus herdeiros, mas só em relação ao valor limite da herança. Então, os parentes não respondem pessoalmente com os seus bens em relação à improbidade. Tá certo essa? Tá certo. Então, o que está errado? A 2 e a 4, portanto, a letra D de dado. Vamos lá para mais uma questão de Lei 8429 aí de 2021, na Fundatec. Então, olhem, prestem atenção como são as questões em relação à Fundatec. Olha essa aqui. Segundo o disposto na Lei 8429 de 92, Lei de Improbidade Administrativa, assinale a alternativa incorreta quanto ao procedimento administrativo e processo judicial, tá? Então, vamos lá. Aqui era para a questão do arquiteto. Então, veja como eles fazem aqui a questão genérica em relação ao procedimento, tá? Questão incorreta, não está perguntando a correta. A incorreta de novo. A. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática do ato de improbidade, desde que domiciliada no local do dano? Não, né? Qualquer pessoa. A Lei 8429, o que eu disse para vocês? Que ela é uma lei nacional. Então, não precisa ser no local. A pessoa para fazer denúncia não precisa ser local, tá? Essa partezinha final aqui que está errada, por isso que a alternativa está errada, tá? Aqui, na B, a comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas ou ao Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade? Sim, tá? Então, lembra que comunica, fiz até a flechinha lá da administração, fiz a flechinha. Comunica ao Tribunal de Contas, comunica ao Ministério Público, tá certo? A C, havendo
fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará o Ministério Público ou a Procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecimento ilícito ou cause dano ao patrimônio público. Então, denuncia para quem? Para o Ministério Público, tá? Essa questão eu trouxe aqui exatamente para poder explicar para vocês que é assim, né? Hoje, tá? Se a mesma questão fosse repetida, não tem mais a procuradoria do órgão. Por quê? Porque hoje é só o Ministério Público que tem a competência para fazer a ação, certo? Por isso que eu não fiz no esquema lá, mandando para advogados. Eu fiz o esquema só para o Ministério Público e deixei claro. Entrou em vigor a mudança da Lei 8429 um mês antes da publicação do edital de vocês. Então, tem que saber as alterações. E essa questão foi uma questão aplicada em 2021, mas com a lei antiga. E isso aqui, então, mudou. Por isso que eu trouxe a questão para poder fazer essa explicação para vocês, tá? A ação principal que terá o rito ordinário será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada dentro de 30 dias após a efetiva medida cautelar. Tudo certo, só que, ó, o que eu disse para vocês? Não é pessoa jurídica, é só o Ministério Público, ação civil pública. Lembra que hoje, inclusive, a lei disse ação civil pública por improbidade administrativa. Então, eles podem vir com uma questão nesse sentido hoje para vocês. Então, hoje teria que cuidar, porque também não vai ser aqui a administração pública, a pessoa jurídica, só o Ministério Público. A sentença que julgar procedente a ação civil de reparação de dano ou decretar a perda dos bens havidos ilicitamente determinar o pagamento ou reversão de bens, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Aqui não mudou, né? As 5 condenações lá que nós estudamos, mudou em relação aos prazos, aos valores. Mas vocês viram que aqui eles não fizeram nenhum tipo de diferenciação em termos de tempo, tá? Né? Só a decisão do juiz. Então tá certo, certo? Vocês viram que não são detalhes processuais, é só a regra geral do procedimento que a Fundatec porventura pede na questão de prova, tá? Então, esses são os detalhes que vocês têm que cuidar, tá? Provavelmente vamos ter então uma questão sobre 8429, é praticamente certo, né, que nós vamos ter uma questão sobre 8429, nós vamos ter uma questão sobre poder de polícia, com certeza nós vamos ter uma questão sobre poder de polícia. Então, essas duas vocês podem ter certeza que vai estar lá na nossa matéria em termos de direito administrativo. E a terceira questão, com certeza, vai ser sobre princípios. Agora, qual? Provavelmente vários princípios naquele 1, 2, 3 corretos, certo? Então, essa é a probabilidade das questões em termos de direitos administrativos, ok? Espero que eu tenha conseguido auxiliar ali, mostrando no simulado diretamente como a Fundatec deve direcionar as provas para vocês e continuo lá nas redes sociais à disposição de vocês para qualquer dúvida aí à disposição. E depois da prova, continuamos juntos aí para ver se tem alguma possibilidade de recurso. Uma boa prova e até o nosso próximo.